Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos 27 a 33, o seguinte: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, muitos hoje se sentem insatisfeitos com a situação em que se encontram. Têm o desejo de mudar, de crescer, de progredir. Apesar desse desejo, boa parte das pessoas não tem experimentado o crescimento que deseja. Mas por quê? Vários são os motivos, mas o maior deles é exatamente o medo. Apesar de quererem crescer, as pessoas têm medo de arriscar, têm medo de perder o que já conquistaram, têm medo de não conseguir, de passar vergonha, de não ter clareza sobre o que fazer. Também têm medo da crítica dos outros. São tantas as variações dos medos que paralisam as pessoas, as impedindo de crescer. E com certeza, você já deve ter lidado com algum medo desse tipo também. Para crescermos, teremos que enfrentar os nossos medos várias vezes. Na vida cristã não é diferente. Também sentiremos medo no nosso processo de crescimento em Deus. No texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 14, temos um bom exemplo do que precisamos fazer se quisermos de fato crescer em Deus, conhecer melhor ao Senhor e ter uma intimidade mais profunda com o Senhor. Se você deseja crescer em Deus, primeiramente vença o medo, ouse pedir e agir. O texto de Mateus capítulo 14 nos mostra o episódio em que os discípulos estavam se batendo com forte vento no meio do mar, no meio da escuridão. Esse vento dificultava remar. E após muitas horas de luta, de peleja, remando sem conseguir atravessar para o outro lado, eles se sentiam cansados, exaustos, sem forças e muito temerosos. A tempestade apavorava. Eles estavam com medo de morrer. Quando Jesus vai encontrá-los andando sobre as águas, eles gritam de medo. Eles pensavam que se tratasse de um fantasma, mas logo que descobrem que é Jesus, o apóstolo Pedro, um dos que gritou de medo, pediu a Jesus que ele o deixasse andar sobre as águas para ir encontrá-lo. E Jesus disse para Pedro: Vem. E ele vai e anda um pouco sobre a água. Só que volta a ter medo e afunda. Ele olhou para as águas movimentando-se, açoitadas pelo vento, e tirou o foco, tirou o olhar de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você quer crescer em Deus? Pois faça o seguinte: vença o medo. Peça a Deus o que deseja experimentar na vida com Ele e vá em frente.
olhando para Ele. Não olhe para as circunstâncias. Não se apavore com as tempestades. A segunda coisa, se você deseja crescer em Deus, é aprender sempre. O apóstolo Pedro andou um pouco, deixou o medo dominá-lo novamente, mas aprendeu com o seu erro. Ele prosseguiu, ele cresceu e mais tarde se tornou um grande motivador de muitos pelo seu exemplo de fé, de ousadia. Você quer crescer em Deus? Pois aprenda com os seus acertos e com os seus erros também. Aprenda sempre. A terceira coisa para quem deseja crescer em Deus é não desistir, é não voltar atrás, mas perseverar. Fazendo isso, você crescerá. Pedro aprendeu com seu erro, mas não deixou que seu erro o desanimasse, que o fizesse desistir. Ele continuou, ele errou em outras situações, mas perseverou novamente e ele cresceu. Você também irá errar, eu também vou errar, mas precisamos perseverar, precisamos aprender e com certeza iremos crescer e nos tornarmos aquilo que Deus sonha para nossas vidas. Você quer crescer em Deus? Quer crescer em conhecimento e intimidade com o Senhor? Então entregue a sua vida a Ele. Deixe-o guiá-lo e orientá-lo. Vença o medo, peça, haja. Se errar, admita seu erro. Aprenda com Ele, mas prossiga sempre em frente. Não desista, prossiga, agindo assim com certeza você crescerá em intimidade com Deus. E sua vida fluirá muito melhor, terá um resultado muito mais positivo e você será muito mais feliz. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.